Vamos cantar o dia número 225, conforme a tua infinita graça. A altura é ré. 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis quem em mim piedade foi tornado, e em pecado me concedeu a minha mão. Mas o Senhor regrejou consumado e deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria cantar um solo, vamos. Gostaria que a igreja me ajudasse no coro. Vamos ver se eu consigo de cor aqui. Eu agradeço a Jesus Cristo. É o coro e o nome do hino. Só maior. Foi Jesus que transformou a minha vida. Ele veio ao mundo para me salvar. Não me importa se alguém não acredita. O que importa é eu mesmo acreditar. Eu agradeço a Jesus Cristo por sua vinda a este mundo. Eu reconheço
seu sacrifício. Oh, muito obrigado por este amor profundo. Se Jesus não fosse humilde e tão bondoso pra vencer o mundo e a morte cruel, se não fosse aquele sangue precioso, eu não teria uma morada lá no céu. Eu agradeço a Jesus Cristo por sua vinda a este mundo. Eu reconheço seu sacrifício. Oh, muito obrigado por este amor profundo. Hoje tenho esta oportunidade de falar que vou morar no céu de luz. O Senhor, por sua graça e bondade, carregou os meus pecados sob a cruz. Eu agradeço a Jesus Cristo por sua vinda a este mundo. Eu reconheço seu sacrifício. Oh, muito obrigado por este amor profundo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora, nesse momento. Eu gostaria que o irmão Adriano fizesse essa oração. Não temos nenhum pedido aqui por escrito. Se tem alguém com necessidade, seja pela internet, seja aqui, vamos pôr diante do nosso Senhor nesse instante. Ele é conhecedor de todas as coisas. E vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, chegamos mais uma vez, ó Deus, aqui na casa onde o Senhor fala conosco, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o culto, ó Pai, é desde quando saímos de casa, Senhor Jesus, nós já estamos em culto com o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, suprir as necessidades de cada um, ó Pai Celestial, que está aqui nesta tarde para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor é conhecedor de cada problema, ó Deus, e cada um de nós enfrentamos um tipo de problemas, ó Pai Celestial, porque nós estamos neste mundo, ó Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que uma hora nós seremos transformados, ó Deus, e subiremos para o céu com o Senhor, ó Deus. Nós almejamos, a nossa alma geme, Senhor Jesus, com dores, ó Pai Celestial, neste mundo, para subirmos, ó Pai, sair deste mundo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, enquanto estivermos aqui. Todos que estão viajando, ó Deus, que o Senhor seja o guia de cada um, ó Pai. Todos que vão viajar, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai Celestial, nas estradas, protegendo, ó Deus, livrando do mal. Cura cada enfermo, Senhor Deus, que entrou aqui nesta noite, que possa sair curado, que cada espírito maligno, Senhor Deus, saia do nosso meio, e somente o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha atuar no nosso meio, Senhor Jesus. Nós entregamos, ó Deus, este culto para o Senhor, ó Pai. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos nesse instante. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, tu dás descanso, salvação real. Quando sou provado, prestes a desfalecer, tu, meu Cristo amado, vens me socorrer. Perto, muito perto,
amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou, pois em ti eu posso minha fronte reclinar para ter descanso desse labutar. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ter um tempo com a voz do irmão Brano nesse instante. Churches running, Encontramos estas igrejas denominacionais correndo. and I was ashamed of these you Christian businessman the other night putting in that book, businessman's book, Holy Father, so and so. E eu fiquei envergonhado destas. Vocês, homens cristãos de negócios, outra noite, colocando naquele livro, aquele livro dos homens de negócios, Santo Pai Fulano de Tal. Don't you Pentecostal people know that we're not supposed to call any man father on this earth? Não sabem vocês, pentecostais, que não podemos chamar homem algum de pai nesta terra? That shows that some kind of a glare has blinded your eyes. Yes? Aquilo mostra que algum tipo de clarão tem cegado seus olhos. Sim, And don't you realize them people, e não veem vocês que aquelas pessoas, the Bible said when this remnant, this sleeping virgin come up to buy oil, that they didn't get it. a Bíblia diz quando este remanescente, essas virgens nécias subiram para comprar azeite, que elas não encontraram. They might have danced in the Spirit, spoken tongues, Elas podem ter dançado no Espírito, falado em línguas, but I've seen devils do that. mas eu já vi demônios fazerem isso. That ain't got nothing to do with it. Isso não tem nada a ver com isso. I'm talking about the Holy Ghost, the Bible Holy Ghost. Estou falando sobre o Espírito Santo da Bíblia. I've seen them carry on in the heathen field. Eu já vi seus comportamentos em campos pagãos. I've been 7 times around the world, Eu já estive 7 vezes ao redor do mundo, all in all kinds of heathens, com todos os tipos de pagãos, and around hundreds of thousands, as many as 150,000 people, or 50,000 people together at one time. de ao redor de centenas de milhares, 150 mil pessoas, e sim, os 50 mil pessoas reunidas de uma só vez. And find out that how the witch doctors and everything challenge you to it. E encontrando aqueles feiticeiros e tudo mais te desafiando. You better know what you're talking about. É melhor você saber a respeito de que você está falando. You better not just have intellectual talk. É melhor você não ter apenas uma conversa intelectual. You better be able by God to support what you're talking about, or don't get on that field there. É melhor você ser capacitado por Deus e sustentar o que está falando, ou não entre naquela área ali. They'll make you embarrassed. Eles te deixarão desconcertado. But remember, our God's still the God of Elijah. Mas recordem, nosso Deus ainda é o Deus de Elias. He's still the God that he ever was. He's still the same God. Ele continua a ser o Deus que ele sempre foi. Ele continua sendo o mesmo Deus. He moves in the same cycle. He does the same thing. He's the same yesterday, today, and forever.
Ele se move no mesmo ciclo, Ele faz a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. I've seen him stand dumbfounded and paralyzed and taken off the field. Os tenho visto aturdidos, paralisados e tirados do campo. God still remains God. Deus permanece Deus. Notice, now Jesus told us these things would take place in the last days, and we find them just exactly, the signs of His coming. Observem, agora Jesus nos disse que estas coisas acontecerão nos últimos dias, e nós encontramos exatamente os sinais da sua vinda. Everything, Tudo, we all will agree that we're at the end of the world. todos nós concordaremos que estamos no fim do mundo. But when He begins to come down to the church, Mas quando isto desce para a igreja, and the things He's going to do for the church, the body, the bride, in the last days, then we turn our nose up and walk away. e as coisas que Ele fará para a igreja, o corpo, a noiva, nos últimos dias, então nós empinamos nossos narizes e vamos embora. See, it's got to be that way. Vejam, isto tem que ser desta maneira. The world turns up their nose at that. They try to ignore it. O mundo empina seu nariz para aquilo. Eles tentam ignorar isto. Amém. Graças a Deus. Agora, sobre o som do hino Somente Crer, nós vamos receber o irmão Odaí, que irá trazer a palavra nessa noite. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso amado e bendito Deus, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de entrarmos na tua casa, de louvarmos e bendizermos o teu santo nome, de cantar hinos ao Senhor, de orar, colocar diante do Senhor as nossas súplicas e agora mais uma vez receber, ó Deus, a porção da tua palavra para nós nesta noite. Rogamos que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, nos revelar, revivificar mais esta palavra em nossos corações, aquilo que às vezes esquecemos, aquilo que às vezes deixamos por alto, mas o Senhor vem e vivifica em nossos corações, porque é a porção que necessitamos para prosseguir em nossa jornada. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha captar a nossa atenção mais uma vez e repreender, Senhor, tudo aquilo que vier a nos distrair, impedindo, ó Pai, que nós possamos receber a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão em conexão conosco, também os nossos irmãos lá em Vianópolis, em Bonfinópolis, todos os nossos irmãos que neste momento estão reunidos sobre este mesmo Espírito para receber do Senhor a Tua palavra. O Senhor possa, ó Deus, guardar a cada um de nós também no retorno, após mais uma chuva de bênçãos que o Senhor nos dará. Ó Deus, cada necessidade aqui nesta noite, cada coração necessitado, angustiado, enfermidades, ó Deus, seja tudo repreendido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Mais uma vez é um prazer estar aqui, cumprindo então o desígnio do pastor Ivaldo e cremos também do Espírito Santo. Nesta noite nós não temos um tema específico para esta mensagem.
podemos dizer que será um apanhado na mensagem Hebreus capítulo 1. Mensagem Hebreus capítulo 1, pregada pelo irmão Brana, onde ele leu o primeiro capítulo de Hebreus e foi então comentando, dando ali os seus comentários, uma mensagem riquíssima em bênçãos e em ensinamentos, e eu creio que o Espírito Santo nos abençoará também esta noite, de uma forma mais livre, né? Não tem um texto fixo, um tema fixo, mas o Espírito Santo tem toda a liberdade para nos falar nesta noite. Vamos nos colocar de pé, lendo a Escritura que está em Hebreus, vamos ler o capítulo 1, versículo 1 ao 4. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou, aqui está um pouco apagado, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, e venha vivificá-la em nossos corações mais uma vez. O mesmo Espírito, ó Deus, que esteve naquela reunião em que o irmão Brana pregou esta mensagem, possa estar aqui em nosso meio nesta noite, com os mesmos sinais, as mesmas bênçãos, as mesmas maravilhas, a mesma revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Hebreus capítulo 1. Esta mensagem pregada pelo irmão Brana, como eu disse, ele foi lendo o capítulo 1 de Hebreus e comentando. O foco deste capítulo é a magnificência de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui o título, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Nessa carta aos Hebreus, Paulo então queria mostrar para eles que Cristo era o Messias. Paulo estava convencido de que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, e escreveu então esta carta aos Hebreus para convencê-los de que Cristo era o Messias. Então ele dedicou todo este capítulo a mostrar que Cristo era o Messias, a magnificência de Deus, que Cristo era superior aos anjos, que Cristo era superior aos profetas. E eu separei em diversos tópicos aqui, nós vamos começar no parágrafo 7, em que o tópico seria dedicação a Deus. Antes mesmo do irmão Brana entrar no tema da mensagem que ele queria trazer, ele disse umas palavras muito importantes, eu creio, para todos nós. No parágrafo 7, acompanhem. E agora eu vim para casa só para um pequeno descanso. Eu perdi 20 libras na última reunião. E o irmão Mercer e o irmão Gold estavam lá em cima algum tempo atrás e disseram: irmão Brana, eu observo o que você faz, você coloca todo o seu coração nisto. O irmão Brana havia perdido 20 libras desde a última reunião. Ele havia emagrecido, porque ele colocava toda a sua alma naquilo que ele estava fazendo para Deus. E não deveria ser assim que nós devíamos nos comportar também, com tudo que nós vamos fazer para Deus, colocar toda a nossa alma nisto? Eu disse, esta é a única maneira pela qual você pode fazer um serviço correto para o Senhor. Alguém aqui que quer fazer um serviço correto para o Senhor? Esta é a única maneira, é colocar tudo que você tem
bem diante de Cristo. Tudo o que você tem, bem diante de Cristo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente, tudo que você tem. Diversas vezes o irmão Branham chamava um culto de um serviço. Um culto que nós prestamos é um serviço para Deus. É um serviço que estamos prestando para Ele. Agora, qual é a única maneira de prestar um serviço correto para Deus? É colocando tudo que você tem diante dEle. Toda a sua atenção, toda a sua dedicação, toda a sua adoração é dar o seu melhor para Cristo. Quando você está fazendo qualquer coisa, faça o correto ou não faça de maneira alguma. Vem? Simplesmente deixe isto de um lado. Se você vai ser um cristão, coloque tudo que você tem em Cristo. Isto é o seu tempo, o seu talento, tudo. Se você pode assobiar, ora, assobie. Simplesmente faça algo. Testifique ou faça algo para o reino de Deus. Seja o que for que você possua, coloque isto em ação a serviço de Deus. Não é este o nosso desejo nesta noite? Que este culto seja um serviço para Deus, feito da maneira correta. Vamos colocar toda a nossa alma diante de Deus, toda a nossa dedicação diante de Deus. Isto é uma lição para toda a vida, irmãos. Desde as crianças, né? As crianças, se a mãe vai ali e pede para ela fazer alguma tarefa, se ela não estiver disposta a fazer aquela tarefa direito, é melhor que ela nem faça. Isto é, lavar as vasilhas, varrer o quintal, seja lá o que for. Se não for para fazer direito, nem mesmo faça, porque vai ter que fazer tudo de novo. É melhor nem fazer do que fazer as coisas pela metade. No serviço, então, no emprego, né? Se recebemos uma tarefa e não estamos dispostos a fazer aquilo da melhor forma possível, então é melhor nem pegar. Se um pedreiro, um empreiteiro recebe, então, uma obra, mas não está disposto a fazer ela da melhor maneira possível, nem compensa ele fazer isto. Nós lembramos daquela história, não é? Havia ali um pedreiro, um carpinteiro, que trabalhava muito tempo ali para o seu patrão, e ele já estava avançado em idade, já estava no tempo de se aposentar. Certo dia, o seu patrão então pensou: o que é que eu posso fazer para dar um presente para este meu empregado? Ele trabalhou tantos anos para mim, foi tão dedicado. Então ele pensou: eu vou pedir para ele construir uma casa, e depois que ele construir, eu vou dar esta casa para ele. Chamou ali o seu empregado e disse: olha, fulano, eu quero que você construa uma casa, a planta dela é esta aqui, e eu quero que esta seja a melhor casa que você já construiu, porque vai ser a última. Depois disso você está aposentado e não precisará mais prestar os seus serviços para mim. E aquele homem, então, sabendo que seria a última casa que ele iria construir, ele construiu ela de uma maneira um pouco desleixada, um pouco que querendo descansar daquilo. Ele não colocou sua alma na construção daquela casa. Ele não fez dela a sua obra-prima. Já que era a última mesmo, ele não teria que fazer outra. Ele construiu ela, vamos dizer, de qualquer jeito. Então, depois que ele construiu e fez todo o acabamento, o seu patrão veio e disse: meus parabéns, este é o meu presente para você. Eu te dou esta casa aqui como uma recompensa por todos os anos que você trabalhou ao meu lado. E aquele homem se entristeceu profundamente, porque ele pensava: se eu soubesse que esta casa era para mim, eu trabalharia com muito mais dedicação. Cada tijolo que eu assentasse nela seria com a mais perfeita precisão. O acabamento eu seria muito mais caprichoso. Nos fundamentos da casa eu faria fundamentos para ela nunca vir a ter uma rachadura.
mas só que ele não sabia que era para ele, então ele construiu de qualquer maneira. Então esta é uma lição logo no início da mensagem. Veja que coisa preciosa. Se você não está disposto a colocar toda a sua alma naquilo que for fazer, é melhor nem começar. Não faça nada para Deus pela metade. Não venha para um culto pela metade. Venha para um culto com toda a sua alma, todo o seu ser. Coloque tudo diante de Deus. Se vai cantar, cante para Ele com toda a sua voz. Se vai orar, ore para Ele com todo o seu coração. Se vai ouvir uma mensagem, ouça ela com toda a sua atenção. É assim que nós fazemos um serviço correto para Deus. Amém? É uma grande lição que o irmão Branham nos deu logo no início da mensagem. Um próximo tópico que nós podemos abordar aqui é refletindo a luz de Deus. No parágrafo 27, o irmão Branham disse: em Apocalipse 11, nós encontramos que João, na ilha de Pátimos, viu uma mulher de pé nos céus. Agora preste bem atenção nesta imagem descrita em Apocalipse. O irmão Branham vai nos dar o significado de cada um destes símbolos. Uma mulher de pé nos céus. Ela tinha o sol em sua cabeça e a lua sobre seus pés. E a mulher ela tinha dores de parto para dar à luz a um filho. Ela deu à luz a um menino. O dragão vermelho se levantou para devorar a criança logo que ela nasceu, e a criança foi tomada ao céu. E a mulher fugiu para o deserto, onde foi sustentada por muito tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou uma divisão de um tempo. Ora, agora vem as explicações. A mulher representa a igreja, e a criança que ela trouxe era Cristo. A lua sobre os seus pés era a lei, e o sol em sua cabeça era a graça. Então a mulher era a igreja, a lua era a lei, a criança era Cristo e o sol sobre sua cabeça, a graça. 12 estrelas em sua coroa eram os 12 apóstolos. É aí onde os 12 apóstolos eram a glória ou a coroação do Novo Testamento, vem? Porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, vem? O Novo Testamento, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e assim sucessivamente, é a coroação do fundamento do Novo Testamento. Então a lua é uma sombra do sol e simplesmente reflete sua luz quando ele está atrás da terra. Hoje, vindo para cá, eu reparei, a lua estava saindo, uma lua magnífica, pelo jeito é a lua cheia. Muito grande, muito bela, já estava dando a sua luz. Agora, sempre que nós vemos uma lua brilhando, ela está refletindo o sol. Embora nós não estamos vendo o sol, nós sabemos que ele está em algum lugar. Por quê? A luz dele está refletindo direto na lua. Então, a lua é um sinal de que o sol está brilhando. A lua representa a igreja e o sol representa Cristo. O irmão Branham nos deu esse tipo também. Então a igreja, quando ela brilha, ela está mostrando para o mundo que Cristo ainda está vivo em algum lugar. Quando você, meu irmão, no seu trabalho, está evangelizando através do seu testemunho, você está refletindo a luz de Cristo e está mostrando para o mundo que Cristo está vivo em algum lugar. Esta é a nossa vida vivida, é o nosso testemunho. Quando esta irmã, dona de casa, educa seus filhos, cuida do seu lar, ela está refletindo a luz de Cristo. Ela está mostrando que Cristo está vivo, apesar de que o mundo esteja nesta escuridão terrível. Ainda há uma lua neste mundo refletindo a luz de Cristo. Esta é a posição da igreja, refletir a luz de Cristo para este mundo. Porque se a igreja vier a se apagar, o mundo não terá como ver a luz de Cristo.
Nós somos a luz de Cristo nesse mundo. Nós somos o sal da terra. E é necessário que nós mostremos aos homens, mostremos às pessoas que Cristo ainda está vivo. É necessário que esta igreja reflita para o mundo religioso inclusive, que ainda há um povo que crê no verdadeiro evangelho. Ainda há um povo que vive conforme a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus. Ainda há um povo que é dirigido pelo Espírito Santo. É assim que você reflete a luz de Cristo. A lua produz luz para sairmos à noite. E que quadro bonito que temos aqui, outro quadro bonito. O sol representa Cristo, a lua representa a igreja. Eles são exatamente esposo e esposa. A noiva tem que refletir o caráter do esposo. Ela tem que refletir. Porque o esposo escolhe a sua noiva conforme o seu caráter. Se ela não reflete o seu caráter, ela não é digna de ter sido escolhida. Eles são esposa e esposo. E na ausência de Cristo, a igreja reflete a luz menor, o Evangelho. Isto é a luz para andarmos até o Filho se levantar outra vez. Então a igreja e o Filho, a lua e o sol se juntam, vem? A lua é parte do sol, a igreja é parte de Cristo. E durante a ausência de Cristo, a igreja reflete a sua luz. Então, tão certo quando podemos ver a luz brilhando, sabemos que o sol está brilhando em alguma parte. E desde que a igreja esteja refletindo a luz de Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. Amém. Pense nisto. A sua vida, irmão ou irmã, deve refletir a luz de Cristo. Esta é a ordenança para nós. O Espírito Santo em nossos corações é para que nossa vida venha refletir a luz de Cristo. Se nós não estamos demonstrando esses frutos, é preciso correr atrás disso, porque este é o posto de dever, esta é a nossa ordenança. É para isso que o Espírito Santo foi enviado, é para que Cristo reflita sua luz através da igreja. O irmão Brana entra no tema sobre visão espiritual, no parágrafo 47. Ele diz: os magos que seguiram aquela estrela desde a Índia, do Oriente, meses atravessando os vales e desertos, passaram por observatórios. Eles se orientavam à noite pelas estrelas. E nenhum historiador ou ninguém nenhuma vez já mencionou ter visto aquela estrela a não ser os magos. Aquilo foi somente para que eles vissem. Você pode pesquisar nas enciclopédias, nos livros de história, nos livros de ciência, nenhum deles trará o relato desta estrela que foi vista pelos magos. O mundo de então não viu a estrela. O irmão Brano diz: aquela estrela foi para aqueles 3 magos. Os demais não viram. Aqueles 3 magos estavam esperando por aquele acontecimento. Os demais não estavam. Por isso eles estavam sempre olhando para o sol, para o céu. E quando eles viram o sinal, porque eles tinham aquele reflexo dentro de si, eles captaram imediatamente o que aquilo era. Todos os outros não viram aquela estrela. Agora isto vai falar profundamente com você agora. Veja, você pode ver coisas que o outro talvez não veja. Para você, isto é a realidade. Para eles não compreendem. Exatamente como a conversão. Você pode ser convertido e regozijar das bênçãos de Deus só simplesmente bebendo disso, das bênçãos de Deus. E outro sujeito assentado ao seu lado diz: eu não vejo nada. Vem? Eu simplesmente não obtenho isto, eu não vejo o que é isto. Bem,
Ele simplesmente não está entrando nisto. Isto é tudo onde você está. O que você vê depende do que você espera ver. Aqueles magos estavam esperando ver aquela estrela e por isso ela apareceu para eles. Por isso eles perceberam o sinal no seu devido tempo. Agora, quantas vezes nós passamos por isto? Nós estamos tão abençoados na comunhão com Cristo, participando da mensagem, crendo na mensagem, sendo abençoados pela palavra de Deus, e às vezes uma pessoa do nosso lado, uma pessoa da nossa família, cresceu ouvindo as mesmas coisas, foi educada no mesmo evangelho, mas não vê, não sente as bênçãos, não crê, se desvia. Todos nós temos exemplos assim. A diferença, irmão, é que você queria ver, e por isso Deus te mostrou. Você queria ver, estava predestinado para ver, e Deus então te revelou. Colocou esta palavra no seu coração. Então nem todos vão ver isto. Pessoas às vezes olham para nós e veem só mais um povo, só mais uma seita, só mais uma igreja, só mais um bando de fanáticos e assim por diante. Mas lembre-se, aquela estrela apareceu só para aqueles 3 magos, porque eles estavam esperando, estavam predestinados para isto. E às vezes no mesmo culto, 2 pessoas sentadas ali no mesmo banco, uma do lado da outra, uma é abençoada e a outra sai do culto como se nada tivesse acontecido. Sai do culto da mesma forma que chegou, indiferente. Tudo isso é predestinação. Quando você vem para um culto desejando ver, então você vai ver o sobrenatural. Agora, quando se vem a um culto simplesmente como uma tradição, um costume, só para marcar a sua presença, então aquilo passará por alto. Assim como aquela estrela passou por todas as cidades do mundo e ninguém viu, só os magos que estavam esperando por ela. Agora, o teste da palavra, no parágrafo 52. Agora, no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras diferentes de conhecerem uma mensagem. Isso é, de saber se uma mensagem era de Deus ou não. Eles tinham 3 maneiras. Primeiro, a lei. Aquilo era simplesmente a lei. E tinham um profeta, um sonhador. E tinham Urim Tumim. Agora, isto pode ser um pouquinho profundo. Eles tinham esses 3 filtros, né? A lei, um profeta e o Urim Tumim. Agora, Paulo, ele simplesmente amava a palavra. Então, antes dele alguma vez testemunhar esta grande experiência que ele teve, ele desceu no Egito por 3 anos. Eu creio que foi 3 anos. 3 anos lá no Egito. E você sabe que eu creio que ele fez? Eu creio que ele levou o Velho Testamento e examinou através do Velho Testamento e descobriu que aquele era realmente o Messias. Ele teve que provar a sua experiência pela Bíblia. Amém. Oh, que coisa! Paulo estava ali a caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus. Tinha ordens para prender, punir os cristãos. Justamente naquele caminho, Deus cruzou o caminho de Paulo, e nós conhecemos aquela passagem. Ele caiu ali da sua montaria, perdeu a sua visão, uma luz resplandecente falou com ele, disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: a quem, Senhor, eu estou perseguindo? Ele então responde, aquela luz responde: eu sou Jesus a quem me persegues. Paulo então foi ali, foi recebido por aquelas pessoas que ele estava indo perseguir, foi recebido, recebeu um testemunho, mas ele não saiu imediatamente pregando o Evangelho.
Não foi logo depois daquilo que Paulo se converteu e saiu pregando o evangelho, batizando as pessoas. O irmão Branham diz, ele saiu dali, saiu de Damasco e desceu para o Egito e ficou ali cerca de 3 anos estudando a Bíblia. Ele queria se convencer de que Jesus Cristo era o Messias, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele levou ali o Velho Testamento, e ali Deus deu esta revelação para Paulo. O que o irmão Branham nos mostra aqui é que antes de Paulo crer naquilo, ele comparou com a palavra. Ele fez o teste da palavra, o que também é uma lição para nós. Antes de saber se alguma coisa vem de Deus ou não, nós devemos colocar isto à prova. Coloque isto à prova da palavra de Deus e vamos ver. Se combina com a palavra, então é de Deus. Se não combina com a palavra, não é de Deus. Então Paulo desceu ali primeiro para ver se a sua experiência estava de acordo com a Bíblia. Oh, não seria isto maravilhoso hoje? Se as pessoas simplesmente fizessem aquilo outra vez. Se nós fizéssemos com que a nossa experiência se encaixasse com a Bíblia de Deus. Se não, então a nossa experiência está errada. Ela não brilhará no Urim Tumim. Se isto brilhar ali, nós temos isto, mas se não, não importa quão bom isto pareça, quão real isto pareça estar certo. Se aquelas luzes não brilhassem no Urim Tumim, aquilo estava errado. Quantas pessoas hoje acham que a vida espiritual ela é feita de sonhos, de sensações, de emoções? Então vão para um culto e ali eles pulam e rolam no chão e têm diversas sensações e emoções e profecias e línguas estranhas e tudo mais, mas não passam isso pelo filtro da palavra. Não colocam isto na prova deste Urim Tumim, que no Antigo Testamento eram aquelas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. Se aquelas pedras brilhassem, então aquelas palavras vinham de Deus. Se as pedras não brilhassem, não importava a beleza da profecia, não importava a beleza das palavras. Se as pedras não brilhassem, aquilo não era de Deus. Agora hoje olha-se muito para a beleza, muito para a forma, para as emoções, mas se esquece de colocar diante desse Urim Tumim de Deus, que é a palavra. Não importa quão bonita seja a doutrina, quão bonita seja a pregação, se ela não passar pelo teste da palavra, ela não veio de Deus. Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo, e se elas não são um pouco sábias, e se não ficarem sob oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Que condição terrível. Essa é a maior de todas as provas, e acontece geralmente depois que a pessoa se converte. Ela se converte, mas se ela não ficar vigiando, sob oração constante, acontece isso. Se elas não forem um pouco sábias e se não ficarem sob oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Este é o espírito religioso. Frio, duro, inflexível e indiferente. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Vem, elas vão por sensações e tudo mais. Sensações e emoções. Agora, porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional. Bem no meio da estrada, não é fria e dura, nem é mesmo fanatismo.
não é nenhum dos dois extremos. O irmão Branham ensina, o verdadeiro caminho de Deus é pelo meio da estrada. Não é no extremo da frieza e nem é no extremo do fanatismo. O extremo da frieza é aquele em que a palavra pode ser o mais profunda, o mais poderosa possível, que a pessoa se comporta como uma pedra. Já o outro extremo do fanatismo é que a pessoa começa a delirar em sensações e emoções e sonhos e tantas coisas e se desvia. Mas o caminho correto é pelo meio, nem frio e nem fanático. É um evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isso é certo. Agora, e como você vai ter aquela igreja lá, bem fora da palavra e do Urim e Tumim? Como pode uma igreja resistir fora da palavra? Mas graças a Deus que eu sinto nesta noite este evangelho bom e quente. Ele não é frio demais, mas também não é para o outro extremo, né? Que vai desvairado pelas emoções, pelas sensações. O evangelho real, ele é quente, mas ele não se desvia por desvarios. Ele é muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus, indo diretamente no meio da estrada. É assim que ele nos guia, pelo meio da estrada. O amor de Deus nos guiando. O amor de Deus nos fazendo perdoar quem nos magoa. O amor de Deus nos fazendo valorizar as coisas espirituais. E aí o irmão Branham entra na predestinação agora. Deus te conhecia antes da fundação do mundo, Ele te predestinou para a vida eterna, ou você foi predestinado para a perdição eterna. Não, Ele não desejava que você perecesse, que você se perdesse. Mas Ele, sendo infinito, Ele tinha que conhecer o fim desde o princípio, ou Ele não seria Deus. Então Jesus nunca veio à terra só para dizer, bem, eu verei se alguém tem misericórdia. Se eu agir e morrer de alguma maneira dura, eles provavelmente pensarão, bem, isto persuadirá os seus corações. E eles, não, Deus não trata de seus negócios assim. Aqui nós entramos num assunto muito delicado, que faz muitas pessoas descrerem de Deus. É o assunto da predestinação. Muitas vezes essa dúvida vem sobre nós também. Ora, se Deus desde o princípio predestinou um certo grupo de pessoas para a salvação, então aqueles que Ele deixou de fora, Ele predestinou para a perdição? Então as pessoas vêm e conjecturam. Ora, então esse Deus não pode ser bom? Como é que Ele pode condenar as pessoas, sendo que Ele mesmo predestinou elas para a perdição? Esse é um Deus justo? Esse é um Deus bom? Muitas vezes Satanás vem através da razão e traz esta indagação sobre as pessoas. E muitos estão sobre as margens do caminho, porque caíram nesta armadilha, pensando que Deus predestinou alguns para a salvação e os outros Ele predestinou para a perdição, transformando Deus em um Deus injusto. Agora, não é isto o que a Bíblia diz. Deus é onisciente, isso quer dizer que Ele conhecia o fim desde o princípio. Quer dizer que o que Deus, o irmão Branham diz, Deus lá no princípio, Ele já conseguiu ver todas as pessoas que tinham esse desejo por salvação. Então, quando Ele viu estas pessoas que desejavam salvação, lá no princípio Ele criou um caminho para estas pessoas. Não é que Ele selecionou a dedo, esse vai, esse não vai, esse não vai. Não, não, não. É que lá no princípio, Deus viu a mim e a você, e viu que nós tínhamos esse desejo por salvação,
e proveu um caminho para nós sermos salvos. Este caminho foi o Senhor Jesus Cristo. Lá no princípio Ele viu você, viu o seu desejo por vida eterna, viu que o seu coração era uma terra fértil para ser plantado ali com esta semente, e proveu este caminho para você trilhar. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Deus nunca obriga ninguém a seguir o seu caminho. Isso depende de nós. É uma escolha. Portanto, ninguém vai para o inferno por culpa de Deus. Ninguém é condenado por culpa de Deus. Ele conhece o fim desde o princípio e fez um caminho para a salvação daqueles que querem se salvar. Jesus veio para um propósito específico, isto é, salvar aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seriam salvos. Ele disse assim: isto é correto, então você não é para aqueles que quer, ou para o que corre, ou para quem Deus mostrou misericórdia. Não é para aqueles que querem ou para o que corre, é para quem Deus mostrou misericórdia. Paulo disse aquilo, o mesmo homem aqui. Eu coloquei a minha mão num velho caixão aqui, há não muito tempo atrás. Era feito de chumbo, e o seu corpo tinha que ficar, os seus ossos, dizem, não me sepulte aqui, pois algum dia Deus vai nos visitar. Aqui o irmão Branco está falando de José. Quando José estava morrendo, ele disse para que os seus filhos, não deixassem os seus ossos no Egito. Ele foi colocado num caixão de chumbo e ele deixou este pedido para os seus filhos, que quando o povo saísse do Egito, levasse os seus ossos também. Deus vai nos visitar. E ele disse, quando vocês subirem à terra prometida, levem meus ossos. Ali um velho hebreu, com uma pancada nas costas e sangrando, podia olhar naquele caixão e dizer, algum dia nós sairemos. Jesus deixou um monumento comemorativo, um túmulo vazio. Algum dia, quando formos para o túmulo e os nossos entes queridos, ouvimos a terra sendo jogada, quando eles dizem cinza para cinzas, pó para o pó e terra para a terra. Mas, irmãos, podemos olhar através do mar para um túmulo vazio. Algum dia sairemos daqui, iremos para casa, e Ele está vindo. O povo de Israel tinha aquele caixão ali, como uma prova de que Deus havia prometido visitar o povo e tirar eles daquele sofrimento. Um velho hebreu, um escravo hebreu ali no Egito, trabalhando, amassando barro, com as costas sangrando de ser chicoteado, podia olhar para aquele caixão e dizer, um dia nós vamos sair daqui. E às vezes nós, com tanto sofrimento, uma carga terrível que está sobre nós, dificuldades no trabalho, dificuldades na família, dificuldades, problemas de saúde, tanto sofrimento, nós ainda podemos olhar para uma tumba vazia, além do mar, a tumba de onde Jesus Cristo ressuscitou e saiu dela. Ela nos diz hoje que um dia nós sairemos daqui também. Que todos esses túmulos dos nossos entes queridos um dia vão se abrir e nós os veremos novamente. Essa é a nossa esperança também. O Evangelho moderno, parágrafo 101. Então Paulo vem e diz, mas eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. Ele estava falando dos cristãos do Antigo Testamento.
eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. Pois eles simplesmente olharam para a cruz, e nós olhamos através da cruz, à frente da cruz. Nós temos o Espírito de Cristo, depois dele se tornar carne humana e habitar em nosso meio. Nós chegamos aqui através do Espírito Santo, o qual é um plano muito maior. Às vezes eu quero saber o que é cristianismo. O que o cristianismo espera hoje? Este cristianismo moderno, este evangelho moderno. O que esse cristianismo espera hoje? Um pregador sai com uma tenda e tem que ser ou alguma coisa, alguma igreja nova, ou algum carro novo, chama a si mesmo de profeta, sobe ali e diz: bem, se eles me derem tanto de dinheiro, se eu puder ter o melhor carro, se o meu salário aumentar em cada 6 meses, nós temos que ter o melhor, nós temos que ter as melhores casas, temos que ter as melhores roupas. O que faremos quando nos colocarmos na presença daqueles homens que andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, sem lugar para encostar em suas cabeças, peregrinando nos desertos? E se alguém nos critica, estamos prontos para não irmos à igreja e não voltarmos mais. O que o cristianismo requer hoje? Deveríamos nos envergonhar de nós mesmos. Ó, Deus tenha misericórdia de nós, diz o irmão Brana. Às vezes, por um olhar torto que recebemos, aquilo acende a nossa ira e pensamos: eu não volto mais nessa igreja, não volto mais aqui. Vou procurar outro pastor, vou procurar outra denominação. Eu fui muito humilhado neste culto, eu estou sendo perseguido pelo pastor, estou sendo perseguido pelo irmão fulano, eu não volto mais neste culto. Que coisa! E os nossos irmãos do passado? E os nossos irmãos da igreja primitiva? Que vendiam tudo o que eles tinham, distribuíam seu dinheiro para os apóstolos para distribuírem nas igrejas, se tornaram discípulos errantes, não tinham onde reclinar sua cabeça, e por fim eram caçados, mortos, martirizados. O irmão Brana diz: com que cara nós vamos nos colocar diante desses irmãos? Nós que estamos com nossas emoções à flor da pele, como é que nós vamos nos colocar diante desses irmãos que selaram seu testemunho com sangue? O que o cristianismo requer hoje? Deveríamos nos envergonhar de nós mesmos. Ó, Deus tenha misericórdia. Veja a linhagem de Caim. Tornou um povo sábio, culto, científico. Não diz a Bíblia, não disse Jesus que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos do reino? Veja o lado de Caim, ainda hoje, inteligentes, cultos, céticos, muito religiosos, vem? Bastante religiosos. Ora, são cientistas, construtores, grandes homens. Tome grandes homens, veja Thomas Edison, grande homem. Veja Einstein, os cérebros do mundo. Ainda assim os chamamos hoje, os cérebros do mundo. Mas nós não tentamos usar o cérebro. Nós deixamos que a mente que estava em Cristo esteja em nós. Olhamos isto nesta palavra e chegamos assim a isto. Irmão, não tente usar o cérebro. Temos ouvido o pastor Ivaldo na escola dominical, acredito que a escola passada, ele nos trouxe isso. O irmão Brana disse: você não tente desafiar intelectualmente um padre católico. Você não tente desafiar intelectualmente um doutor em teologia. Não tente fazer isso, porque ele vai sobressair sobre você intelectualmente. Eles estudam para isso.
eles leem, eles produzem, eles escrevem. Não tente enfrentar Satanás no terreno dele, porque assim você será vencido. Não, nossa forma é diferente. Nós não tentamos usar o cérebro, nós deixamos que a mente que estava em Cristo esteja em nós. Olhamos nisto pela palavra e chegamos assim a isto. Não tente, irmão, intelectualmente decifrar esta palavra. Simplesmente ore e peça que a mente que estava em Cristo esteja em você, e pronto. Tudo será revelado para você, você não terá dificuldade em nada. Se você tem alguma dificuldade com a mensagem, ore e peça para que a mente que estava em Cristo esteja em você. E logo você não terá dificuldade nenhuma com a mensagem. É assim, não tente intelectualmente. Não é com o cérebro, é com o Espírito Santo. Médicos, doutores, embora nós os saudamos com o que for que temos, porém, a maioria deles é cético, agnóstico. Veja, as pessoas sábias e inteligentes de hoje, elas estão daquele lado ali, do lado de Caim. Mas veja os mansos e humildes. Aí está a sua ressurreição outra vez. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Aí está você, os mansos e humildes, de coração. Agora, para nós finalizarmos, a grande esperança, parágrafo 170. Agora, que grande esperança nós temos nesta grande fé que servimos nesta noite. O Deus vivo, Jeová, a coluna de fogo, está conosco, mostrando-se em poder, em ação e magnificando. Deixe-os tirar a foto dele, o mesmo Jeová, o Filho de Deus que veio de Deus, voltou para Deus e habita a sua igreja para sempre. Aí está ele. Você crê nisto? Que o Espírito de Deus que esteve no Filho de Deus hoje habita em nós? Ele está aqui. Aquela coluna de fogo que foi fotografada, hoje ela está nesta igreja. Nós temos a mesma porção que William Branham teve. Ele tem nossos nomes no seu livro, como um pacto de juramento por si mesmo, pois não há nenhum maior por quem ele possa jurar, que ele nos levantará no último dia. Aquele que come minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Eu o levantarei no último dia. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará para a condenação, mas tem passado da morte para a vida. Glória a Deus. Aquele mesmo que podia inclinar, encher a mão de cálcio e potássio e soprar. Aí está você outra vez, e o meu nome está no seu livro. Não me importa o que os meus ombros estejam caídos ou quão velho eu esteja. Certamente não, nem um pouquinho de preocupação. Irmão Mike, em um destes dias, Deus te abençoe, meu irmão. Quando aquela grande trombeta, um som, aquele José chegar, aleluia, ele dirá: filho, e você será formado em sua semelhança. Jovem para sempre, a velha idade terá passado, enfermidades, problemas e tristeza, e acabou. Glória seja dada ao Deus vivo. Que doce esperança, irmão. Que doce esperança. Para um mundo que crê na medicina, que se firma na medicina, um fio de cabelo branco já é um sinal terrível. Uma ruga a mais na face é um sinal terrível, porque é uma prova de que a morte está chegando. E eles vão se criando, né, tantas coisas para maquiar, e metem uma tinta no cabelo para apagar aquele sinal do tempo. E as mulheres usam maquiagens, né, para esconder ali as imperfeições,
Os homens também, hoje em dia, estão usando maquiagem para esconder as imperfeições da pele, né? Porque não querem mostrar que o tempo está chegando. Não querem mostrar que a morte está chegando perto deles. Mas que doce esperança, irmão. O nosso Deus é aquele que pode ajuntar na palma da mão um pouco de cálcio, um pouco de calcário, soprar naquilo e fazer um corpo novo para nós. Um corpo glorificado, um corpo que não estará sujeito ao tempo. Nós olhamos para esse corpo tão cheio de enfermidades e podemos pensar, vem logo, doce carruagem. Eu ontem estive na chácara e o plano era voltar para Bonfinópolis hoje de manhã, né, e assistir à escola dominical, mas ontem passei muito mal, não sei se tive uma reação a algo que eu comi ou se eu tive alguma dessas viroses. Passei muito mal e não consegui me alimentar e fiquei prostrado na cama. E a gente ali pensando, mas que corpo miserável, mas que coisa frágil. Precisa tão pouco para nos derrubar, irmãos. E às vezes nós seguramos nessa carcaça com tudo que nós temos, como se a nossa esperança fosse esse monte de carne. Irmão, vamos lutar por aquele corpo glorificado. Aquele corpo que é muito melhor do que este. Aquele que não estará sujeito ao tempo, não estará sujeito a enfermidades, não haverá acidentes capazes de destruir aquele corpo. Saindo de casa, vindo para cá, a irmã Namane preocupada, falando, não corre não. Não corre não, pelo amor de Deus. Medo, né? Medo. Medo porque, hora ou outra, nós vemos carros todos estilhaçados pela estrada. Recebemos a notícia, fulano morreu num acidente. Fulano morreu num acidente. Mas que vida é essa, irmãos? Que nós vivemos com medo. Quando vemos um ente querido sair de casa num carro, podemos pensar, e se essa for a última vez que eu estou vendo meu pai, minha mãe, meu avô? Quando vemos um ente querido de mais idade indo para um hospital, pensamos às vezes, e se for a última vez que eu estou vendo? Quando saímos de casa de manhã para o trabalho, pensamos, e se essa for a última vez que eu estou saindo? E se eu não voltar? Vamos olhar para aquele corpo onde nunca mais vamos ter que pensar nisso. Nunca mais vamos sair de casa e pensar que não vamos voltar. Nunca mais vamos ter que despedir de alguém com medo. Não vai mais haver medo da morte. Não vai mais haver enfermidade. Isso que você está fazendo aqui é um investimento. Investindo na sua vida eterna. Amém? Vamos continuar firmes. No fim de tudo, esta é uma palavra de ânimo. Vamos continuar firmes, porque o que nos está prometido é muito melhor do que as ofertas deste mundo. As aflições que nós passamos aqui serão como nada quando nós chegarmos do outro lado. Amém? Fiquemos de pé e demos glórias a Deus, graças a Deus, pela porção que Ele nos reservou nesta noite. Glorifique, agradeça a Ele por mais uma oportunidade que Ele te deu. Cada dia mais que você sobrevive, você está sobrevivendo a tantas oportunidades que Satanás teve de te matar. E Cristo está te fortificando todos os dias. Agradeça a Deus por você ter 2 pulmões que podem se encher de ar. Agradeça a Deus por ter 2 rins que estão aí trabalhando, filtrando o seu sangue. Agradeça a Deus por este coração que está aí trabalhando, dia e noite, firme, bombeando o seu sangue. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por aquele corpo glorificado que você vai receber lá do outro lado. Nosso amado Deus, com esta gratidão sublime nos nossos corações, nós entregamos mais este culto nas suas mãos, agradecendo ao Senhor pela tua palavra, pelos ensinamentos do Senhor nesta noite, por tudo aquilo em que o Senhor nos corrigiu e por tudo aquilo em que o Senhor nos animou.
Ó Deus, que a mente que esteve em Cristo possa estar em nossos cérebros, que nós possamos viver esta vida aqui, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa guardar, Pai, cada um de retorno aos seus lares, guardar o pastor Ivaldo no regresso, guardar o pastor Abraão também no seu regresso, cada um dos nossos irmãos e irmãs. Guarda-nos, ó Deus, debaixo da Tua mão potente. Repreendo, ó Deus, a enfermidade sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Repreende, Senhor, essas dores que insistem, essas dores, ó Deus, que tiram sono. Repreenda, Senhor, esta aflição que está no coração deste irmão, desta irmã, estes problemas que só o Senhor pode resolver. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vem ao nosso socorro, porque o Senhor é a nossa única esperança. Só no Senhor está a nossa confiança, ó Pai. E por isso Te agradecemos, pelo perdão dos nossos pecados. Guarda-nos, ó Deus, e se o Senhor assim permitir, no próximo mês estaremos aqui de volta, para o Senhor nos abençoar mais uma vez neste companheirismo tão glorioso, tão saudável, em torno da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Agradeço aos irmãos mais uma vez pela paciência, pela humildade. Eu não me recuperei totalmente ainda lá da enfermidade, então precisei tomar muita água, a garganta um pouco seca, e às vezes faltou aquele ânimo, não é? Mas, pela graça de Deus, conseguimos mais uma vez. Peço que os irmãos continuem orando por nós, que eu estarei sempre lembrando dos irmãos também. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Abençoe mais um ao outro, e até a próxima, se Deus permitir.